Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos para essa noite muito especial, para mim, especialíssima, porque é sempre bacana a gente entrevistar gente nova, entrevistar gente com uma carreira longa, entrevistar gente que admira. Nossa, tem um prazer ainda maior e eu sou fã de carteirinha de Jaime Monjardim, grande diretor, cineasta, um cara com uma estética, com uma sensibilidade. Eu sou muito fã. São 21 novelas, 11 séries e 5 filmes. E muita história para contar, que obviamente não teremos tempo para contar todas aqui, né, numa live de 50 e poucos minutos. Mas tentaremos, ao menos, fazer um passeio por parte da carreira dele, falar dos novos projetos. O Jaime está envolvido com um projeto bacana. Oi, Mateuzinho Martoni está aqui também. Um projeto muito bacana que eu quero que ele conte um pouquinho. O projeto Guff, se eu não me engano. Teve Passaporte para a Liberdade, que ele produziu esse ano, uma minissérie internacional estrelada pela Sophie Charlotte e o Rodrigo Lombardi. Ou seja, tem muito assunto, gente. Então, se alguém vê o Jaime, chega aí, me avise, por favor. Tá? Sejam todos bem. Isa Maura, Isa Maria, desculpe, Isa Maria, seja bem-vinda, Isa. Assim, quando eu tô entrevistando... já está aqui. Gente, quando eu tô entrevistando, vocês sabem que é mais difícil eu conseguir respostas. Mas se for possível, se der, se não distrair muito, eu vejo aqui um comentário ou outro, tá bom? Vamos só aguardar o Jaime entrar. Olá! Buenas. Buenas! Me ouve bem, Jaime? Tô ouvindo, tô tentando me ajeitar aqui. Me dá Não, 2 vai se segundos ajeitar. para aumentar o vídeo aqui porque vai melhorar tudo. Melhorou. Amigo, Pronto. você tá em casa. Você tá em casa, então se ajeite com calma. Tô em casa, tô bem, graças a Deus, tô ótimo. E Minha aqui casinha, depois também de vários dias, que eu tô viajando há tanto tempo que eu cheguei ontem em casa, aí eu tava filmando Nossa, em Porto Alegre. Quando eu chego em casa, para mim é um alívio, assim, um desespero, é. né? Mas você tá em casa mesmo ou tá na fazenda? Não, tô em casa aqui, ó. Essa é a minha casinha, ó. É, que delícia. Ai, nossa, que delícia. Mas parece, esse cantinho aqui lembra um pouquinho uma fazenda, hein? Esse armário de Não, madeira ali. parece mais estúdio. Ó. Se olhar o teto cheio de Agora apareceu um refletores. estúdio. Eu moro quase que Já, num estúdio, né? antes de mais nada, quero muito te agradecer, cara. É realmente uma Mas, honra ter obrigado você você. aqui. Cara, admiro muito seu trabalho, demais, comemorando 40 anos de carreira. E, de certa forma, a gente está tendo, desde a pandemia, um festival Jaime Monjardim. Porque tivemos reprise de Flor de Caribe, de A Vida da Gente. Tive que anotar, porque era tanta coisa para não esquecer. De uma reprise, mas está no Globoplay. Amor, Amor se Paga foi um dos seus primeiros trabalhos lá atrás. Páginas da Vida, reprisando no Viva. A Casa de Sete Mulheres, reprisando no Viva. A América está indo para o Globoplay, que você participou dos Ah, 60 primeiros capítulos. O Pantanal, que por conta da novela, agora, as pessoas estão enlouquecidas no YouTube atrás da novela de 90. é uma loucura isso. É uma loucura. E aí tem o SBT querendo reprisar a história de Ana Raiz e a Trovão. Ou seja, é um festival. E tivemos Passaporte para a Liberdade É, exibido no ano passado. Ou seja, um festival já em um jardim para a gente ver várias fases da sua carreira. Você conseguiu acompanhar alguma coisa, Jaime? aí, em que sentido você fala? Não, De de tudo? rever essas reprises. Você chegou a rever alguma reprise? Para mim é assim, são filhos, né? É. Então, para mim é tão prazeroso, me faz tão bem rever. Lógico que eu não consigo rever tudo, porque a vida não para, a gente tem que Sim. trabalhar, mas para mim é um processo muito emocionante rever, porque é diferente da gente ver no ar, quando a gente está fazendo, e depois, quando se passaram, sei lá, 8 anos, 7 anos, 5 anos, quando a gente revê, é completamente diferente, porque a gente está mais próximo ao público que viu naquela época, porque para mim também muita coisa eu não lembrava, muita coisa. Então, para mim também é surpresa. Então, para mim é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de rever uma obra. Só que realmente está assim, é o clone
tá a vida da gente, viver a vida, tá, nossa, é muita coisa É reprisando. muita É coisa. muito E é bom. legal que é assim de várias parcerias suas, o Clone com a Glória, Viver a Vida com o Maneco, a Casa de É, Sete Mulheres com o Walter Negrão, muitos parceiros incríveis que você foi fazendo, parcerias que você foi fazendo durante a sua trajetória e que estão espalhados por aí, né? É muito interessante isso. Agora, você quando se assiste, você se assiste totalmente na paz ou você é muito criterioso e fica essa cena eu me lembro que eu poderia ter feito assim, não fiz. né? Eu me dedico muito, assim, vou ser honesto com você, a minha entrega é muito grande. Dificilmente eu me arrependo, assim. É um filho que eu sempre tenho certeza que foi muito bem feito. Foi numa noite linda, foi com lua, foi com música bonita. Assim, é porque assim, eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho, entende? E acho assim, eu sempre digo, porque a televisão ela é muito impessoal. Para ela poder ser um pouco pessoal, isso eu aprendi com a Vancini, com o Paulo Biratã, com o Roberto Talmo, com esses grandes diretores, é que a gente precisa se dedicar muito para poder colocar um pouco a tua cara numa novela, né? Você faz a tua cara num filme, você Uhum. faz a tua cara numa minissérie, mas uma novela que são muitas pessoas botando a mão, se você não tem uma ligação constante com o projeto, com o trabalho, como é o meu caso. Eu chego nos estúdios Globo, 7h30, 8 horas da manhã, assisto o capítulo do dia, assisto já uma parte do capítulo que vai amanhã na sonorização. Então, eu estou muito em cima, eu sou muito assim, o olho do dono que engorda a boiada, né? Para você poder dar uma cara no projeto que a gente faz, você precisa estar muito dedicado. E para mim é minha vida, né? Essa dedicação eu tenho o maior prazer, eu gosto. Os diretores que trabalham comigo sempre são muito parceiros comigo, a equipe que trabalha comigo sempre é muito parceira. A TV Globo sempre foi muito parceira comigo também. Então, assim, é muito bom. A minha vida, eu respiro isso, né? Então, para mim, são filhos e revê-los, para mim, é fantástico. Não, e é isso que você falou. É o que eu sempre, toda vez que eu tenho que escrever alguma coisa sobre algum trabalho seu, isso é um ponto muito importante. É sempre autoral. Tem sempre, nunca é um trabalho plastificado. Tem sempre uma assinatura ali. Seja na parte plástica. Eu acho que não, a gente não tem um diretor aqui de televisão com um apuro plástico. Eu nem vou falar, Jaime, das suas grandes obras, Terra Nostra, de uma novela menor, entre aspas, como A Vida da Gente, que era uma novela urbana, tinha aqueles cenários bonitos, lindíssimos lá do Sul, mas que no dia a dia, cada fotograma que você tinha ali parecia uma fotografia. Eu tenho print screens de A Vida da Gente que parece fotografia, parece uma pintura. Eu queria É, saber como é que você elabora isso, esse seu cuidado com a parte plástica. que, assim, eu acho que você olhar para as coisas bonitas, o belo, né? Eu lembro que foi uma novela que eu queria ambientá-la toda no Rio Grande do Sul, foi em Porto Alegre. Eu achava que Porto Alegre nunca tinha sido explorado, a beleza de Porto Alegre. Você vê Porto Alegre através do cais, do rio, é uma outra Porto Alegre, é muito bonito. Você passear pelo rio, mostrando Porto Alegre como um pano de fundo, é genial. Então, assim, é, é que, assim, de coração, é você estudar muito. Você tem que ir na cidade antes, procurar, e acordar madrugada, ver quais são os lindos pôr do sol, ficar de tarde para saber quais são os belos pôr do sol, nascer do sol. Então, assim, tem todo um trabalho que as pessoas não têm nem ideia que é obrigatório fazer, né? Você realmente trabalhar aquela cidade que você vai contar essa história de uma maneira de desvendar ela em todas as suas belezas. E é isso, é encontrar beleza no nascer do sol, do pôr do sol, das ruas bonitas, das ruas antigas, das ruas modernas. Então, eu sinto que é isso, é muita dedicação, sabe? Dedicação da equipe que a gente trabalha, dos produtores de locação que procuram locações incríveis, que a gente já estabelece, olha, eu queria uma locação mais ou menos assim, assado. Então, eu sinto assim, é amor pela imagem, não tem jeito. Uhum.
Mas isso é uma coisa da labuta diária, assim. Mas por trás de todo esse cuidado, essa pesquisa, que a gente nota que fica muito implícito, tem ali algo, tem um algo a mais, sabe? Tem Sim, um detalhe, tem um pincel, sabe? Colorindo tudo isso ali, que é sim, muito essa sua marca. E que eu sim. sempre falei, gente, Jaime Monjardim faz cinema na televisão. E aí, eu fazendo a pesquisa agora sobre você, eu confesso minha ignorância, apesar de te acompanhar tantos anos, eu não sabia que, na verdade, você começou no cinema como assistente do É, Francisco Ramalho. eu, Que peso o cinema tem no seu trabalho de uma maneira geral? muito. Primeiro, o fato de eu estar na televisão, eu devo ao cinema. E o fato de eu estar no cinema, eu devo à minha mãe. Porque começou por conta de fazer um Super 8 da minha mãe, que eu acabei Sim. fazendo um 35 milímetros do documentário da minha mãe, que eu acabei fazendo um especial de televisão para a TV Bandeirantes da minha mãe. E foi aí que o Talma me convidou para dirigir novela, e nunca mais saí. Então, assim, na verdade, eu fui assistente de direção de grandes diretores, como Francisco Ramalho Júnior, como Ana Carolina, trabalhei viajei para a Itália, tive a oportunidade de trabalhar um pouco com Antonioni, tive a oportunidade de passar um ano vendo cineclubes, vivendo, respirando cinema na Europa. Depois eu vim para 13 de Maio, onde era a boca do cinema em São Paulo. Estão E tudo ligando para isso você? mas está tudo bem. É, Mas é, para é mim, super normal, acontece. que eu nunca mais vou esquecer, porque eles fazem parte da doutrina da minha vida, da doutrina da minha cabeça, né? Os 10 anos que eu morei na Espanha, os 10 anos que eu vivi sozinho lá e que eu tive a oportunidade de rodar pela Europa. Então, toda a minha formação forte com as raízes de grandes diretores que eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, como Rossellini, como Fellini, como né, e um monte, porque era o que eu respirava, né? Então, assim, para mim foi continuar tendo para mim sempre um mundo de reflexão, de sempre estar se aprimorando, sempre estar pensando em coisas novas e sempre como a gente pode se reinventar, né? E até porque o mundo é muito rápido essa comunicação, né? Se a gente, é o que eu sempre digo, se a gente não está vendo o que os outros estão fazendo, a gente não pode seguir em frente. A gente tem que ver o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo nos streamings, o que está acontecendo em outros canais, né? A gente não pode fechar os olhos. E isso é muito importante. E hoje, então, a gente tem esse mercado escancarado, né? HBO produzindo dramaturgia, Nossa, força total, Netflix, Prime fazendo coisas incríveis também, Globoplay, e ó, fora Globo, nem, Record com as produções bíblicas. nem começaram ainda. Isso é só o É, primeiro passo, né? As coisas vão ser muito boas. A concorrência sempre é sadia. Eu acho que a sim, concorrência é uma coisa muito boa, né? sim. E acho que o streaming está apenas começando suas vidas, todas elas aqui no Brasil, né? E eu sempre digo assim, a gente, canal aberto, né, rede aberta, tem que tomar muito cuidado, porque a partir de agora a gente tem que fazer trabalhos incríveis, maravilhosos, para o cara não querer mudar de canal, entende? Sim. E o exemplo está aí, o Pantanal que está aí, um baita trabalho, bonito, né, diferente do nosso, mas grandioso, né? Muito mais grandioso do que o nosso em termos de imagem, não tem nem o que discutir. E por que que o público ficou? Porque que o público está carente de ver grandes obras, né? Uhum. A televisão aberta, para mim, nesse momento, só vai sobreviver com grandes obras. Isso eu não tenho É, dúvida. é verdade. Agora, você chegou a trabalhar com o Antonioni diretamente? Diretamente, graças a Deus, Jura? maravilhosa na minha vida, sim. Porque a Geórgia, que foi minha primeira mulher, que eu casei muito jovem, com 19 É, anos, era muito amiga, a família dela era muito amiga da Henrica, que era a mulher do Michelangelo. uhum. Então, assim, a minha história com o Michelangelo é linda, a gente teve um encontro maravilhoso, e aí eu fiquei lá 6 meses trabalhando na conceituação toda do projeto dele, que era Identificazione di una Donna, que era o primeiro filme digital
europeu. E foi uma experiência única na minha vida. Convivemos juntos na casa, ele cozinhando, e eu só ali aproveitando cada segundo desses momentos. Então, para mim, foi uma lição de vida. O Antonioni foi assistir meus filmes na Embaixada, no Centro Cultural Brasileiro, lá em Roma, e nunca mais vou esquecer que ele falou, eu perguntei, e aí, Michelangelo, ti è piaciuto? Né? Você gostou? Ele disse assim, una merda. Nunca pior na minha vida, porque eu tinha mostrado para ele os meus documentários, né? E eram documentários que eu tinha feito em Pernambuco, né? Era assim, linda vila, ó, linda cidade. Tinha um que era Panela de Formiga, Tracunhaém, tinha Francisco Brenan. Rapaz, ele odiou. Foi a coisa assim mais frustrante da minha vida, o homem dentro de mim. Eu odiei seus filmes, muito ruins, sem personalidade nenhuma. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Sim. Não, mas isso virou uma chavinha ali, não virou, não? Total. Ele me dizia, o que você está fazendo aqui? Vai para o teu país, vai descobrir a sua linguagem, vai se descobrir lá. Você não Dito tem e nada feito. Bendito a Antonioni. mas realmente foi uma lição para mim, assim. Eu sabia que eram coisas simples, né? Mas e era um momento muito bonito, porque assim a gente estava na Piazza Navona, encontrava com o Glauber Rocha, encontrava com os Nossa. diretores que iam para Roma, né? Roma era um paraíso dos diretores, né? É. E foi para mim foi uma experiência única na minha vida e nunca mais vou esquecer, nunca mais vou. São momentos que ficaram para sempre na minha memória, né? Jaime, isso não virou um filme ainda por quê? Não, eu acho que eu Como espero. assim? O encontro, seu encontro com Antonioni? Mas se eu te contar como foi o encontro, aí que é bonito. Vou Ah, não, contar. mas tudo bem, mas você imagina, eu estou imaginando você transformando isso em imagens, Né? Jaiminho te interpretando. Não, eu vou te contar uma coisa que foi linda. Nós marcamos às 8 horas na Piazza de Espanha. Era 7h30, eu já estava lá andando para baixo, para cima, para baixo, para baixo, para cima. E ele era um dos homens mais bem vestidos da Europa, sempre diziam, então Michelangelo Antonioni, sempre com aquela roupa, aquela coisa toda maravilhosa e tal. Bateu 8 horas em ponto, foi batata. Veio um senhor simples, abrigo assim, um frio dos caracas, né? Vem com a Henrica, uma menina de 28 anos, ele já com 70 anos, 70 pelo menos, né? E aí chegou no meio assim, eu falei, Michelangelo, sono Giacomo. Ele falou, Giacomo, piacere, prazer. Andiamo numa cantina, fomos jantar. Eu super tímido, meu italiano também não era totalmente dominado ainda, né? Mesmo sendo de família italiana, eu não dominava, então eu tinha recém-chegado em Roma. Aí ele começou a ficar nervoso comigo, porque ele dizia, o que você está fazendo aqui? Você tem que ir para o seu país, você tem que criar a tua identidade. Aí ele foi me servindo vinho, e ele, como ele é um entusiasta, ele ficava falando o vinho transbordando do copo, e ele falando para mim, e eu nunca mais vou esquecer dessa imagem, um dos gênios do cinema italiano, entendeu? Falando uma coisa para mim tão importante que nunca mais sai da minha cabeça, mas eu nunca mais esqueço aquele copo transbordando vinho, que era um vinho bom, provavelmente, né? Então, são histórias que ficam para sempre. Aí eu conheci o Sandy von Norman, que era o produtor deles, conheci o Suso Sete D'Amico, que é um dos grandes escritores e roteiristas italianos, enfim. E para mim foi. Não tem palavras para te definir o quanto isso mexe com a minha cabeça, como eu sou Eu feliz por imagino. ter tido essa oportunidade, assim, né? Está mexendo com a minha cabeça. Eu imagino que acho que eu sou capaz de fazer uma live só sobre isso. Te digo que ainda eu conheci o consultor espiritual do Fellini, que era o padre Angelo Arpa, um senhor com cabelão branco assim gigante, que morava no Palácio Episcopal e que ia me apresentar o Frederico. Acabei não conhecendo, mas ele era o consultor espiritual do Fellini. Imagina a loucura do homem. Genial, genial. Então, para mim, era mais interessante até. Lógico, conhecer Felipe, quem não gostaria. Mas o que esse homem falava era incrível. Então, assim, o que eu fico muito feliz, que as coisas que foram sendo enraizadas na minha cabeça,
sempre foi essa coisa da procura do autoral, né? O que é que a gente pode fazer para dar uma marca nas coisas? Por isso que eu digo assim, a gente tem que se espelhar nos pintores, nos escultores, né? Nos escritores, porque quando você lê um livro, né, do Érico Veríssimo, você sabe que é o Érico Veríssimo, né? Quando você lê, enfim, né, os grandes autores ou pintores, quando você vê uma tela de um grande pintor, você identifica o pintor, né? Então, a gente tem que ter essa busca, né, pela personalidade da nossa obra. Não, e isso é clássico, porque eu estava pensando assim, qual foi a última novela mesmo do Jaime? Será que foi Sete Vidas? Aí me veio assim as imagens e as cenas, os diálogos de Tempo de Amar. Eu falei assim, não, Tempo de Amar é de Jaime. Mas eu fiquei na dúvida. Será Tempo, que era? mas Será Sete que era? Vidas foi assim uma das coisas mais lindas assim na minha Eu vida, imagino. por conta do Domingos, aquele trabalho que a gente fez no Sul, né, lá na Patagônia. Foi assim encantador trabalhar na Patagônia. A gente ficou praticamente 30 dias nas geleiras, um barco à disposição. Então, são coisas que realmente são, quando eu digo assim, não dá para a gente dimensionar o quanto tudo isso foi incrível e importante em nossas vidas, né? Sete Vidas. Agora, quando você fala Tempo de Amar, você diz, pô, eu tive a oportunidade e o presente de trabalhar com o Tony Ramos, era o cara que só faltava, eu só queria trabalhar com o Tony Ramos durante 60, eu vou fazer 66 anos esse ano, no mês de maio agora, né? Eu passei pelo menos 50 torcendo para fazer uma novela com o Tony Ramos. E fiquei muito feliz, porque o Tony é não sei, é um É uma príncipe, um rei. entidade. É, Aí você saber que trabalhou com a Fernanda, que você trabalhou com o Tony, que você trabalhou com o Fagundes, com a Regina, com tanta gente legal, a gente só aprende com essas pessoas, né? Porque eles nos ensinam a como dirigir melhor. Então é Não, e muito você, legal. além de toda essa parte plástica, que é realmente uma assinatura sua também, você é um diretor de atores sensacional. Eu vou voltar um pouquinho agora de novo à vida da gente. Foi um período na minha vida muito difícil, porque eu via a novela fechando a revista do trabalho, chegava em casa e revia o capítulo inteiro de novo, porque eu queria ver, prestar atenção, porque além do texto fantástico da Alicia, tinha o É, trabalho daquelas atrizes, daqueles atores, a Anissete Bruno, que é outra não, entidade que não é desse mundo e não está mais, mas continua estando, né? Marjorie este ano, que eu acho que é uma sumidade, já teria o Oscar, se estivesse trabalhando, vários Oscars, se estivesse trabalhando nos Estados Unidos, e eram umas cenas lindas, de impacto, com um texto, com uma direção, cuidado. Então, assim, é um conjunto, é um pacote muito bem feito, muito é. maravilhoso que você consegue passar pra gente. Mas é que assim, a Anissete, alguns atores, assim, o texto da Alicia é impecável, né? Eu sempre falei, Lícia, você tem que estar escrevendo às 9, porque Uhum. é a continuação do Manuel Carlos. Exatamente. É o estilo Maneco de escrever. Maneco é único, e a Alicia veio para dar um passo à frente nisso e continuar o trabalho do Maneco, até porque eles trabalharam juntos um tempo. Mas, assim, eu sinto que a novela ela é muito a história, né? Não tem diretor que salve uma má novela, mas Uhum. não tem diretor que destrua uma boa novela e um bom texto. Por Uhum. mais que o cara seja ruim, não tem. Então, a novela é texto, novela é história. Quando você encaixa uma história, quando você tem nas mãos um texto, e quando você pode ter a liberdade, como a TV Globo nos dá, de fazer grandes obras, olha, vou te dizer assim, eu abraço e não abro mão. Eu saio ali enroscado, ninguém me tira, entendeu? Porque eu grudo mesmo. Porque é o momento que eu me sinto mais feliz. É o momento que eu me sinto realizado. E quando você pega atores do nível Nissete, né, Tony, Fernanda e aí por diante, nossa, não tenho palavras para te dizer. Porque uma Nissete, por exemplo, na A vida da novela, gente. a gente, ela era a chave daquela emoção. Uhum. Ela, né, com a Marjorie Stiane, aquelas cenas delas duas, aquela situação com a menina, com as irmãs,
cara, você diz assim, meu Deus, é tão real. O que é belo nesses atores é que você não percebe que eles estão atuando. Exatamente. Né? O que acontece? Você vive a novela, você não vê a novela, você vive a novela. Você se entrega para aquele texto, termina o episódio, você vai fazer outras coisas, já está pensando em amanhã. Então você não pensa que a Anissete está ali, que botou uma roupa, fez um cabelo. Né? Você vê ela vivendo aquela história. Você sente aquela história, você se entrega para aquela história. É diferente de uma novela que a gente olha, é bonito, você vê, mas você sente que as pessoas estão atuando. E é esse o caminho assim que eu procuro no meu trabalho, assim, e junto com os diretores que a gente trabalha em parceria, nós precisamos fazer com que as pessoas vivam as nossas histórias e não que vejam a nossa história, né? E isso é difícil, porque tudo parte do conceito da novela, né? Quando você cria o conceito da novela, é lá onde você vai conceituar. E essa parceria é um casamento, autor e diretor, não tem jeito, é um casamento. É que nem marido e mulher, de vez em quando dá bronca, dá briga, mas faz parte, né? Irmãos brigam, pai e filho brigam, então assim, mas é uma parceria incrível entre autor e diretor que tem que ter sempre. E Glória Pires, o seu primeiro trabalho como diretor principal foi Desejo de Amar, com Glória Pires, Laurinho Corona. Direitos. Direito de Amar, isso. Foi a minha primeira edição geral, porque antes disso já tinha feito Rock Santeiro, Partido A. Sim. E aí ali Glória Pires como protagonista, e eu acho que Glória Pires é uma atriz muito parecida com o seu estilo de filmar, que é isso, é o atuar que não parece que está atuando, que a Glória Pires é muito assim, né? Não parece que a Glória Pires está atuando, a Glória Pires ela está vivendo aquele momento. E depois disso... A Glorinha foi parida no estúdio. Ela nasceu... não tem como ser diferente. A Glorinha, de pequenininha, a gente tem cenas dela com 2 anos ou 3, se eu não me engano, ela já era um fenômeno. Mas por que não veio outras parcerias com Glória Pires depois disso? Foi o acaso? Foi o momento? Foi o acaso mesmo. Eu terminei Direito de Amar, fui para a TV Manchete, aí eu fiquei 4 anos e meio na TV Manchete como diretor artístico, ali que a gente fez Ana Rai, fizemos Pantanal, fizemos Caranga do Japão. Ali a gente criou um mundo novo, né? Sim. Eu tive a confiança do seu Adolfo Bloch, uma pessoa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, né? Eu sempre digo, um homem como Adolfo Bloch, que tinha Juscelino Kubitschek de um lado, né, e Oscar Niemeyer do outro, olha que trio, os 3 dentro de uma... Só falando de Brasil, falando de coisas incríveis, você só tem que aprender, né? E para mim foi uma escola, né? Ele era uma figura incrível, porque eu trabalhei na Bloch Editores. E ele, do nada, surgia no meio da tarde, andando com a mãozinha para trás. Aquele passinho dele. Assim. Mas você sabe que seu Adolfo um dia chegou para mim e disse assim, meu filho, se você quiser trabalhar comigo e quiser dirigir minha televisão, você vai ficar agora 1 mês em Israel. E ele me mandou 1 mês para Tel Aviv. 1 mês eu fiquei lá, sabe, aprendendo, entendendo a cultura judaica, entendendo o universo, entendendo o espírito da coisa. E foi muito importante para mim, porque eu nunca mais deixei de voltar para Israel. Israel passou a ser parte da minha vida hoje, né? Jerusalém e tudo, mas graças a seu Adolfo Bloch. E vou te dizer, eu tenho o maior orgulho, porque o seu Adolfo terminava o capítulo todo dia, me ligava em casa, chegava a dormir, no telefone, a Ana Bentes dizia, Jaiminho, eu estou desligando que o seu Adolfo dormiu aqui com o telefone na orelha. Então, era assim, eu tive um grande amigo na minha vida, uma pessoa que respeitou muito minha mãe, tinha o maior carinho pela minha família, então me recebeu de braços abertos na Manchete e me deu liberdade de trabalhar, né? E quando um diretor tem liberdade, as coisas vem tudo junto, né? Então foi uma oportunidade na minha vida linda de fazer novelas. Na época eu lembro que o jornalismo passou e aí eu fui buscar a Alice Maria para dirigir o jornalismo e aí a gente foi criando as linhas de show, levamos. Então foi para mim assim um momento assim tão importante quanto foi a Itália com Antonioni, entendeu?
Então, para mim Não, foi... Eu você tenho... ali nesse período de Manchete, você fez um terremoto na estrutura das novelas. Não, As novelas eram um período até aquele momento e outros viraram outras depois. o Você tem essa Pantanal... consciência, né? O Pantanal realmente foi um acaso, ninguém imaginava, né? A gente sabia que era um produto diferenciado. O Benedito é um poeta do Brasil, Uhum. considerei ele a pessoa que tem realmente, que traduz, não há pessoa melhor, ainda até hoje, que traduza a poesia do campo do Brasil. Eu acho que o Benedito tem esse dom, e quando ele... Quer dizer, ele tinha essa novela guardada e que a Globo não quis fazer. E eu falei assim, Benedito, vamos fazer o seguinte, você vem para a Manchete, eu faço a novela dos seus sonhos, porque vai ser a minha novela dos sonhos também. Né? E eu acho que isso foi a diferença. O Benedito também só escrevia para as 18. E eu propus para ele, vamos fazer a novela para depois das 9. Novela que vai substituir a novela da Globo. Tanto que eu nunca botei a novela junto com Rainha da Sucata ou com as novelas. Sempre assim, terminava a Rainha da Sucata, entrava o Pantanal. E esse foi o sucesso, encontrar um novo horário de novelas. E não querer bater de cara, de frente com a TV Globo. É muito difícil você bater de frente com a TV Globo. Agora, você pode encontrar horários alternativos, né? E isso foi a diferença. Não bater de cara, encontrar um horário alternativo e fazer uma coisa muito importante, que é qualidade. O seu Adolfo nunca abriu mão da qualidade. O jornalismo era de altíssima qualidade, com uma imagem maravilhosa e com muita profundidade, porque era um jornal de quase 50 minutos por dia. Né? Então, a gente entrava depois desse jornal com uma baita qualidade também. Né? Muitas pessoas da Globo vieram, muitos artistas vieram, lançamos pessoas novas, que a gente achava que a cara da Manchete era lançar gente nova. E eu acho que isso fez isso. Mas ninguém imaginava, ninguém esperava. Né? Que fosse esse o fenômeno que virou, né? Não, Aquela não, capa da Veja, não. antológica. Ninguém esperava. E, assim, nem eu. Agora, quando eu comecei a perceber que a coisa estava indo, aí eu entrei na briga. Aí foi legal, porque eu sabia que no Master da TV Globo ficavam lá esperando o horário dar, e eu pegava o capítulo do dia seguinte para fazer números de audiência, eu editava no ar o capítulo do dia seguinte, eu pegava o primeiro bloco e botava para eu ganhar mais 10, 15 minutos de audiência. Era quase ao vivo, né? Era uma briga muito legal mesmo, assim. E você Que... morou praticamente, você deve ter morado praticamente no Pantanal, né? Não, eu fiquei ali os primeiros 3, 4 meses, estreia a novela, ela é totalmente estreia, praticamente de um trabalho totalmente conceitual, mas aí eu tive lá o Magalhães, tive lá 2, 3 diretores comigo, que eles ficavam lá. Eu tive que voltar para poder editar e poder pedindo cenas. Então, eu ia já pedindo cenas e assim por diante. Então, na verdade, eu mesmo fiquei lá 7 meses e o restante da equipe ficou mais 6 meses. Foi mais ou menos assim, né? Só que tem uma Não, diferença muito... O Pantanal de hoje é um Pantanal que não tem bicho, praticamente. O que é uma pena, porque as queimadas, né, estão acabando com os animais do Pantanal. E também tem um problema, o Pantanal está ficando sem água. Uhum. Então, você vê aquelas salinas maravilhosas, de cores diferentes, que a gente ficava pendurado no helicóptero ali, balançando, mas era uma câmera pendurada no helicóptero, o cara amarrado por uma corda, mas você via tanta beleza que você não via o movimento da câmera. Né? Então, isso é uma coisa que de uma maneira faz a diferença um pouco hoje, né? Porque o Pantanal hoje tá mais pobre em bicho, né? Porque a gente tinha aqueles ninhais, né? Aquelas árvores lotadas de pássaros, né? Os jacarés todos, e você tinha aquela natureza viva na tua volta, em tua volta, né? E o Pantanal hoje, por causa das queimadas, a gente tem que reconhecer que muitos dos bichos se foram. Muitos dos bichos morreram. Então, assim, talvez a maior bandeira que o Brasil tem que levantar é a bandeira da Amazônia, do Pantanal e das queimadas. Isso é uma coisa que... Então, é uma coisa que a gente tem que brigar.
Acredito que a novela atual vai discutir esse assunto, deve colocar isso em pauta, porque é fundamental, é diferente do nosso Pantanal de 30 anos atrás. Né? É. Não, eu tenho um amigo que ele é obcecado por Pantanal, tudo que de 90, tudo que existe, você pode imaginar que existe de vídeo, ele baixa. E aí ele brinca, não desmerecendo de maneira nenhuma a novela atual, que ela é fantástica, mas ele dizia que a Pantanal 90 ela era rústica. Rústica no sentido de mostrar a paisagem como ela era. Então, por Uhum. isso que tinha muito bicho, cara. E essa parece um Pantanal mais de boutique, mais estilizado. Mas ele não desmerece que ele adora atual também. Mas ele Não, fala que ele tem uma é que, coisa pelaquela. é que o texto é imbatível, sabe? Mais É, uma vez que eu falo, né? Novela é texto. Quando você senta e vê uma cena do Zé Leôncio conversando com com quem quer que seja, você vê aquilo, é mágico, entende? Porque, no fundo, é o nosso Brasil. O Brasil gosta de ver o Brasil deles. O Brasil gosta de ver o Brasil que ele não conhece. Né? é. Então, assim, o Brasil é apaixonado pelo próprio Brasil. Tanto que hoje, sim, nosso maior turismo é dentro do Brasil, graças a Deus. Então, assim, é muito importante a gente continuar a fazer novelas que falem desse Brasil tão lindo que está por aí. Né? Eu estou agora trabalhando no Maranhão com coisas incríveis. Descobri o Pantanal do Maranhão, descobri agora as areias cada vez mais lindas do Maranhão. Eu tive na Paraíba, em lugares de agreste que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, o Brasil tem tanta riqueza, tanta beleza, que a gente fica abismado. Então, o Brasil gosta de se ver. Né? Gosta de ter aquele personagem falando do jeito que o Zé Leôncio fala, né? Do jeito que todos aqueles personagens estão lá, sabe? É muito legal, isso é muito bom. Nós amamos o Brasil. O E Brasil era o ama. slogan, da Manchete nessa época. A Manchete mostra, né, novelas o Brasil que o Brasil não conhece. Lembra É. disso? Pô, era o meu lema, isso é o que Era o eu seu lema, né? era. Mas, assim, hoje eu assisto a novela, tenho o maior orgulho da novela. Lógico que, como eu trabalho muito, às vezes perco um capítulo, outro, vou lá no É. Globo, mas, assim, eu estou muito feliz de saber que nós todos estamos nos superando e superando coisas que a gente jamais faria isso aqui na Globo. Por que não? Temos que fazer o que é bom. Uhum. O que é bom, o que é belo, o que já de alguma maneira foi bom de se ver, por que não refazer? O cinema americano sempre viveu de refazer filmes uma, duas, Sim. três vezes. Quantas versões a gente já viu do mesmo filme, né? Então, assim, é uma honra, né, para mim, hoje, como diretor de outros produtos, né, saber que o Papinha deu a alma dele para fazer esse Pantanal que está aí, que a equipe está dando a alma para fazer uma coisa linda, que o neto do Benedito está escrevendo com a alma e o coração super. Né? Isso, para mim, é o que vale. O resto, sabe, o resto não vale. O que vale é essa dedicação e esses filhos que a gente faz através da imagem, através do texto. É verdade. Agora, me tira uma curiosidade. No Altas Horas, a Cristiano Oliveira, o Serginho Gross me perguntou para Cristiano Oliveira: como é que você foi escolhida para ser a Juma? Ela falou: olha, na verdade, eu não sei. Eu acho que Eu foi sei. alguma... Então, eu pensei assim: eu vou descobrir terça-feira. É muito simples, porque assim, eu não tinha a Juma e a gente ia fazer testes. E eu liguei para o Valtinho Salles, que era somos parceiros, né? Faz tempo que a gente não se fala, mas sempre fomos muito. Eu sempre admirei muito o trabalho do Valtinho Salles. E o Valtinho chegou para mim e disse assim: Jaime, eu tenho uma menina aqui que acabou de fazer um comercial de uma lã que ela tá. Eu falei, putz, Valtinho, manda para mim, por favor. E aí ele me mandou o comercial da Crica. Quando eu vi o comercial, eu falei, tá aí nossa Juma. Aí eu chamei a Cristiana, falei, vem aqui, vamos conversar. E eu nunca vou esquecer disso, porque foi muito bonitinho, o seu Adolfo andando daquele jeitinho dele, entrou, e ela estava chegando, ela falou com a minha secretária ali, o seu Adolfo olhou e falou, eu falei, sabe assim? E aí a Crica entrou, a gente viu juntos o comercial, e eu falei assim, olha, eu tenho um desafio para você muito grande, eu acho que vai ser... E aquele olhinho meio atravessadinho dela, né? Uhum. Isso já fazia diferença, né?
E foi assim, eu acho que, sabe o que acontece? Também o nosso trabalho é muito intuitivo, né? A Uhum. gente tem que trabalhar com a intuição, a gente tem que acreditar na nossa intuição e acreditar, assim, eu sempre, eu tive uma conversa com uma amiga minha outro dia sobre beleza, né? E beleza é aquela forma que a gente tem de encontrar o belo em tudo que a gente pode encontrar. Seja um belo de uma imagem, um belo de um cenário, o belo de uma pessoa, o belo da alma dessa pessoa, o belo de um olhar. E vou te dizer assim, a Krika ganhou o personagem pelo olhar dela. Era um Uhum. olhar tão puro, era tão simples, era tão pequeno, não era pretensioso, né? E eu sou fanático por atores que não são pretensiosos, são atores que Uhum. simplesmente, como uma Fernanda Montenegro, chegou para mim e disse assim: Jaiminho, estou aqui para o que você quiser, peça que eu faço, do jeito que você quiser. O dia que eu escutei isso da Fernandona, eu falei, meu Deus, que, que presente dos deuses ter atores como isso. E o Tony fez a mesma coisa, e a Krika estava lá disposta, a nossa Guta da época, né, a Lua Dame, e todo mundo que participou da novela. Você vê que era tão doido, que isso é um detalhe que muito pouca gente sabe. O Cláudio Marzo era o Zé Leôncio. Uhum. Quando ele virou, quando o Paulo Gorgulho, quer dizer, era o Paulo Gorgulho e o pai dele era o Cláudio Cláudio Mar. Marzo. Quando o Cláudio Marzo, eu perdi um ator que iria fazer o Cláudio Marzo depois, quando o Zé Leôncio crescesse. Uhum. Sem citar nomes, eu perdi o ator. Eu cheguei, Cláudio, você toparia fazer agora você mesmo, seu filho, que é uma loucura, né? Ele falou, Jaime, vai ser meio arriscado um negócio desse. Eu falei, não vai não. Você vai fazer o Zé Leôncio, agora você vai fazer o Paulo Gorgulho. Deixa de ser, né, o filho, você passa a ser o pai dele, você passa a ser o Zé Leôncio, né? O Paulo Gorgulho mais velho. Só que eu tenho um problema ainda, Cláudio. Você, Você vai fazer o velho do você vai Rio. ser seu pai. E você vai ser o velho do Rio. Ele falou, você está louco. Como é que eu vou fazer? Ó, quando uma história é tão boa, ninguém questionou isso. Então, Cláudio Marzo fez três papéis. Verdade. Três papéis. O pai, depois o filho mais velho e fez o velho do Rio. Agora explica. Se É fosse, impressionante. fosse hoje, ninguém ia topar uma loucura É. dessas. Talvez nem eu tivesse coragem de fazer, entende? Uhum. Mas naquela época, a emoção, a intuição, você dizia, meu Deus, mas não tem problema. Vamos nessa, vamos Não, na, e era vamos. Cláudio Marzo também, Ah, né? Ainda tinha é, isso, né? tem que dar esse. E aí você tinha Antônio Petrin, você tinha pessoas Sim. muito fortes, né? Ângela E Leal, extraordinária como a Bruaca, gente. então, mas é isso, era uma época, estamos numa outra época agora, maravilhosa, com atores incríveis. Como eu fico feliz de ver o nosso Tadeuzinho hoje ser o Zé Leôncio, né? É. Um dos atores que eu mais admiro, que eu amo, que eu gosto, ele sabe disso, né? Eu acho que, né, são pessoas que estão ali junto e, enfim, né, a estreia da nova Juma maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de falar com as duas no programa do Luciano, mas assim, eu estou muito feliz assim de ver que a TV Globo refez uma novela importante. Eu acho que isso é importante para nós. Isso é um desafio e nós Uhum. temos que sempre estar em busca de novos desafios. Fazer essa novela foi um desafio. Acho assim que, sabe, o Vila Marinho, o Ricardo Washington foram corajosos assim. Eu tiro o meu chapéu porque foi muito importante a TV Globo superar, né? A gente parar com preconceitos e vamos nessa, vamos fazer o que é bom, Não, e o né? mais impressionante é que fazer uma produção como Pantanal, que é uma superprodução, em plena pandemia, Não, isso com aí eu nem te todas falo. as restrições. Não, eu nem vou te falar isso porque como eu vivi, né, passaporte para a liberdade, eu parei na metade e É fui verdade.
eu fui o primeiro a voltar nos estúdios Globo, já em plena pandemia. Eu nem te falo, porque foi assim uma loucura. Assim, só a gente sabe mesmo o que passou, né? É, Porque não, desculpa. não, não, porque eu, por exemplo, comecei, fui para Buenos Aires, né, filmamos em Buenos Aires, voltamos, começamos o estúdio, aí veio a pandemia, parou. Então nós ficamos um ano parado, com elenco contratado internacional, tinham mais de 14 atores internacionais, que vieram da Alemanha, da Polônia, da Itália, da Espanha. Rapaz, foi uma loucura tudo isso. E nós entramos nos estúdios Globo dia 3 de janeiro, em plena pandemia. Testávamos todos os dias, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Tinha que trabalhar com acrílico, tinha que trabalhar. Nossa, olha, roupa especial. Então, assim, e eu não tinha figurantes. Então, eu tinha 10 figurantes para fazer uma cena de guerra. Então, passa na frente da câmera, passa outra frente da câmera. Aí não sei nem te explicar, mas tudo bem. Aí Não, conta um pouco. e no meio disso tudo, uma torre de Babel, né? Sim, 200 línguas sendo faladas ali, uma minissérie falada em outra língua. Como é essa sim. história? Ela ia ser falada em alemão, aí depois Não, foi feita em inglês? ela Como tem é? Como é? nada em inglês. Ah, Nós tivemos que aperfeiçoar através da Bárbara, que era uma preparadora de elenco em inglês fantástico, uma grande parceira nossa da minissérie, era equilibrar o inglês de todos, porque eu tinha inglês alemão, inglês britânico, é. inglês italiano, inglês da Polônia. Então, tinha que fazer uma espécie de um equilíbrio desse inglês. E outra, quando a gente trabalha com parceria, como a gente tinha com a Sony, aí veio o vice-presidente da Sony, veio o diretor artístico. Então, é um trabalho que a gente tem que trocar, né? Você não pode achar que você é absoluto nessa história. Não, você tem que dividir. Politicamente, a gente tem que escutar as opiniões, trabalhar essas opiniões. Então, foi um trabalho que foi uma lição para a gente também, né? Como lidar com o mercado internacional, como lidar com uma coprodução onde todo mundo tem ali que dá a sua, né, o diretor artístico da Sony, o Silvio de Abreu aqui no Brasil junto comigo, junto com a Mônica. Então, todo foi um trabalho muito elaborado, com muito cuidado, né, para a gente, na verdade, manter esses projetos de futuros trabalhos em língua inglesa, porque abre o mercado mundial, é outro mercado. Não é o nosso mercado latino, entende? Quando você vê, a minissérie estourou na Espanha, estava um maior sucesso, foi para a Índia, está abrindo mercados enormes, mas isso porque está em língua inglesa. Lógico que em alguns países é dublado, mas tem a chance da pessoa ver em língua original. Não, e o resultado é extraordinário, gente. Mais uma vez, é cinema na televisão, né? A impressão que eu tinha é que meu sonho era ver Passaporte para a Liberdade na telona de cinema. Eu te garanto que ia ficar bom. Nossa. Tá, Ó, a tá. Fabiola Taide está dizendo aqui, acho que é a Fabiola Taide, lembrando que estava com você no último dia de estúdio antes da pandemia. Tem muita gente participando desses dias, última semana foi tão importante para a gente, foi tão simbólica para a gente, né? Não, eu quero mandar um beijo também para o Flávio Venturini, que passou por aqui, te mandou um abraço. Para o Roberto Pirillo, queridíssimo também, mandou um abraço para você. Parceiro de muitos anos, Roberto. Né? A gente está juntos já há muito tempo. E o Aladim Miguel, que cuida do arquivo da seleção, só lembrando que sim, a moça está completando 35 anos agora. Uma novela assim linda, que teve um remake também muito bonito, muito bem cuidado. E você trabalhou com muita produção de época. É uma preferência, Jaime? Você gosta mais do trabalho de época? Não, acho que foi coincidência, sim, na verdade. E depois, assim, eu fiz tanto trabalho. É curioso, você sabe que eu nunca fiz uma novela das 19. Eu só fiz novela das 6, que eram praticamente todas de época naquela época. E fora as da Ivani Ribeiro, que não eram de época. E fiz novela das 9, todas do Maneco, Manuel Carlos, Roque Santeiro. Aí fiz as grandes novelas, Partido Alto, Terra né? Nostra. Clone, Terra Nostra e assim por diante. Então é muito curioso, porque eu nunca fiz uma das 7. Mas tem vontade? Tá faltando isso?
40 anos de profissão. Não, pode falar, eu não sei se eu sou bom para comédia. Eu sou pro drama, né? Gosto. Comédia talvez não seja muito minha praia. Então, eu acredito que a gente sempre tem que fazer aquilo que a gente sabe que faz bem, né? Verdade. Eu sou um cara muito do drama, gosto muito de novelas de época, gosto de contar histórias de amor, né? Assim, eu me entrego muito nesse universo passional, né? Eu acho que eu sou passional, né? Eu sou e tá- mexe muito, né? E minha namorada sempre reclama muito. Pô, parece que você está brigando comigo. Não, eu falo mesmo. Não mexe muito. É horrível, né? Tô Mas tá tudo. dirigindo, tô dirigindo. É, mas assim, eu fiz trabalhos lindos e Fez. muito importantes assim. Até eu vi agora que o Roberto Pirillo lembrou aqui que a gente fez Aquarela do Brasil, que eu outro dia até falei para o Globoplay, eu falei assim, gente, Aquarela do Brasil vocês tinham que É, revisar, porque é maravilhosa, pelo menos estar na Globoplay, porque é é muito lindo. novela, muito bonito, entendeu? É. Uma novela que falava da Segunda Guerra, da participação do Brasil, né? De uma cantora, né? Enfim, essa é uma que eu ainda vou brigar por ela lá no Globoplay para ver se Ah, eles. brigue, por favor. Porque tem também todo aquele bastidor da época do rádio, dos grandes Tudo. cassinos. É uma novela sensacional. É. Ah, na verdade, é uma minissérie, né? Mas poderia ser uma novela. Agora, Jaime, você acha, por exemplo, que Em Família foi uma novela injustiçada? Por quê? Porque é uma novela com texto ótimo, com um elenco sobrenatural, e até hoje a gente fala de Em Família em vários segmentos. Seja naquela poderosa relação da Taina Miller com a Giovanna Antonelli. Tem vários segmentos dentro da novela que a gente vira e mexe usa como referência hoje. Eu acho que Família pegou uma transição da televisão. E eu acho que a gente, a partir naquela época que a novela Em Família foi sendo exibida, tudo foi se modificando. As novas coisas foram acontecendo. Momentos novos foram surgindo, né? Então, talvez Em Família foi pegando a transição dessa nova audiência que surgiu, né? Dessa briga pelo segundo lugar. A televisão começou a surgir os canais alternativos, Uhum. então, eu acho que nós fomos, digamos assim, eu não vou dizer injustiçado, porque eu acho a novela maravilhosa. Assim, Pois é. eu tenho muito orgulho dela. O que aconteceu, que a audiência dela, como a das outras que vieram logo em seguida, também foram baixas. Então, todo mundo, a partir de Em Família, começou a sentir, pô, aquelas novelas de 40 e cacetada não tem mais. Então, Né, acabou. a partir de Em Família, talvez foi o momento que a gente começou a perceber que há uma diferença, digamos, da audiência das novelas em horário nobre. Então, Uhum. eu acredito que a gente pegou essa transição, mas eu acho um texto impecável do Maneco. Ele tocou em assuntos incríveis e o Sim. Maneco pode questionar. É um cara que escreve como ninguém. Não É, adianta. O Carlos é Manuel Carlos, não é, adianta. E é verdade. conhece o trabalho do Maneco, sabe que assim, sai de casa, aperta o botão do elevador, É. conversa com o cara que está dentro do elevador, e aí, bom dia, passa pelo porteiro, como vai, porteiro? Como vai, senhor? Tudo bom? Ah, deixaram uma carta para o senhor aqui, ah, muito obrigado. Aí sai, fala com o sorveteiro da porta. Esse é o Maneco, né? É o homem que passei até hoje no Leblon, e as pessoas têm um encantamento pelo Maneco. Então, não acredito que eu acredito que a novela ela simplesmente pegou um processo diferente do processo de transição da televisão. É. São duas novelas que eu queria muito que a Globo tivesse peito para reexibir. Que fosse até no Viva, que é o Em Mas, Família e Babilônia. mas a Hã? Em Família já passou Foi, não, mas eu no. queria que passasse agora, nesse momento agora. E Babilônia, que é uma outra novela também que em 2015 foi muito metralhada, mas que É, depois dela, todo aquele lance das empreiteiras, da corrupção das empreiteiras, o avanço de políticos no poder. Essa foi uma novela que falou muito de tudo isso naquela época, e não sei se naquela época a gente estava preparado para ouvir aquilo.
Então, são duas talvez. novelas que eu queria passando hoje de novo, com as pessoas mais maduras e mais adaptadas e mais abertas à diversidade para observar essas duas novelas. Eu queria que você falasse um pouquinho também. Esse projeto agora que você está filmando é o quê? Não, na verdade, eu estou fazendo um trabalho muito diferenciado agora, que é um trabalho meio social, que eu estou com um pessoal, com um grupo que são de tirar quer dizer, crianças não, É o jovens. UG? Hã? É o UG? WOG. O São UG. tirar crianças da rua e dar para eles atividades esportivas. Então, com isso, a gente está conseguindo assim criar um grupo de jogadores, grupo de pessoas que vão estudar, pessoas que a gente quer dar artes. Então, a gente criou uma indústria do bem. E isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo, é uma coisa assim que era meu sonho fazer já há muito tempo, né? Também dedicar um pouco assim, quando a gente tem a oportunidade de fazer o que eu já fiz, eu também gostaria de agradecer ao destino por tudo que ela me deu de bom e tentar oferecer um pouco para os outros. E a indústria do bem é um trabalho que eu estou desenvolvendo com algumas pessoas, e dentro desse segmento da indústria do bem, a gente está tirando crianças da rua, botando para jogar. Enfim, eu estou fazendo um trabalho agora em São Luís do Maranhão, que é incrível, que é assim, todo em volta da comunidade, numas fazendas que a gente adquiriu lá, de um novo produto, que é um novo alimento, que é um alimento que não agride a natureza, que é um alimento que é o alimento do futuro. Então, assim, é muito importante a gente também, não é só o que eu faço na minha vida como diretor, eu quero estar envolvido e engajado, né, em grandes projetos sociais, projetos que falem de um Brasil melhor, né? Eu sou um pouco assim, um pouco exagerado de querer salvar o planeta, de estar sempre dentro do que está acontecendo, né? Nós estamos criando o gado carbono zero, nós estamos falando do leite carbono zero, sabe? Trabalhando com a Embrapa, enfim, trabalhando com grandes institutos, justamente para dizer o que a gente pode fazer de melhor para o nosso planeta, que nós não agridamos o planeta, que a gente não afete a nossa natureza e a gente continue tendo o básico, que é o alimento, que é a água, que, enfim. Então, eu estou muito engajado nesses projetos que, para mim, estão me Incrível. fazendo bem pessoalmente, entendeu? Fora o meu trabalho como cineasta. Então, eu estava em Porto Alegre, filmando já a história de dois meninos que já são um sucesso e que saíram das ruas, que hoje são grandes jogadores de futebol e que eles serão, digamos assim, a minha cartão de visitas para dizer, olha, se você der estudo, se você der condições, as pessoas vão abraçar a oportunidade, né? E o que nós podemos fazer é oferecer oportunidades. Então, esses dois meninos, um está indo para o Real Madrid e o outro está indo para o Ajax, provavelmente. E aí você diz, pô, valeu a pena, né? Todo o trabalho, né, que a RG fez, que é a empresa de um amigo meu, que eu estou junto com ele, você diz assim, pô, valeu a pena isso tudo, né? Então, assim, você consegue, o que eu sempre digo assim, você consegue juntar um empresário com ação social, com um trabalho de recuperação de natureza, tudo é possível fazer, É. basta você dedicar, basta você trabalhar isso, né? Eu tive uma equipe agora de 3 biólogos que estavam lá fazendo o levantamento total de toda a região, estão fazendo um trabalho social de toda a comunidade que vive do extrativismo. Então, assim, como que eles vão viver, o que a gente pode proporcionar para essas pessoas, o que a gente pode fazer para melhorar a vida deles. Então, é uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho como diretor, mas também tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É. Entende? Então é isso, é onde eu acho que eu pretendo daqui para frente fazer mais uma novela, fazer minhas séries, mas dedicar também meu tempo a uma coisa maior, né? Uma coisa que eu de alguma maneira ainda quero mudar o mundo, né? Que lindo. Que mais pessoas quisessem mudar o mundo também. Muita gente quer, só que não sabe como. Não E é sabe como, não sabe dar o primeiro passo, né? por isso que estamos criando a indústria do bem, que é para botar todas as pessoas que gostariam de alguma maneira de ajudar a mudar o mundo, vão poder, a partir desse espaço, né, desse local, eles vão poder se identificar com as possibilidades. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas sabe o que ela pode fazer? Doar o seu tempo.
Uhum. pode doar uma ação, pode doar um momento, pode doar uma leitura. Olha que bonito, né? A pessoa diz assim, Uhum. olha, eu quero doar, eu quero ajudar as pessoas e vou doar, sei lá, uma semana de leitura para cegos. Olha que bonito, né? Isso Lindo. dentro da indústria do bem vai ter o espaço. Tem gente que não tem o que doar, mas ele pode doar. E, olha, eu sou cozinheira, sou pobre, mas quero doar horas de trabalhar numa cozinha para fazer comida para quem precisa. Então, vai do simples ao mais complicado, que é você fazer um gado carbono zero. Né? Você fazer um gado que a pessoa se vai comer, ele vai dizer assim, pô, mas esse gado não poluiu, não derrubou árvores, ele não... Uhum. Estou dando exemplo disso, como Sim. podem você fazer, por exemplo, um carvão que é vegetal, que ele não depende de derrubar árvores e o mundo precisa de aquecimento, o mundo precisa de calor, o mundo precisa de, né? Então você pode. Então, se você olha a natureza e você vê como o Brasil é rico, tá aí. Nossa. Ao mesmo tempo que você vê nas novelas o Brasil que o Brasil não conhece, o Brasil não conhece as riquezas que o próprio Brasil tem. E é isso que a gente tem que fazer, aproveitar um país tão lindo como o nosso, tão rico como o nosso, para poder fazer tudo isso que a gente gostaria de fazer. É lindo. E como é que a sociedade pode participar mais ativamente, ou pelo menos acompanhar o projeto? Esse é o segredo da indústria do bem. Ela está justamente desenvolvendo uma plataforma onde, dentro dessa plataforma, a gente vai conseguir colocar tudo isso funcionando. Entende? E é ali onde que a gente vai entender como a gente vai se mexer, se locomover, como que a gente vai trabalhar dentro desse universo. Porque é tão complexo tudo que você não pode correr o risco de botar ele mais ou menos no ar. Quando você botar a Uhum. plataforma no ar, ela tem que funcionar. No momento, se ela errar por algum motivo, se ela não funcionar, você corre o risco de perder. Então, é uma Então, bem, ali você vai ter o streaming do bem, você lá vai ter a agência do bem, você lá vai ter tudo, a produtora do bem, ali você vai ter o elo, vai ter os pensadores do bem, pessoas que têm a capacidade de ajudar esse complexo todo a acontecer. É muito legal, te é garanto. muito legal. E assim, eu vou te dar uma cantada. Quando tudo estiver assim, tinindo pronto, eu te chamo para você fazer um outro Prometi, papo aqui para falar basicamente pode disso. ter certeza E absoluta. mais um pouquinho do Antonioni. Ó, um monte. Ó, quero encerrar já, porque assim, o Matheus Martoni, várias pessoas aqui fizeram a mesma pergunta, Uhum. que era o seguinte: que conselho você dá para quem está começando, ou seja, como tem interesse em ser diretor de cinema, ou de TV, ou ator, mas eu queria combinar com uma outra pergunta que fizeram aqui, que é o seguinte: o que, é que você acha da Jade Picon, que é uma digital influencer famosíssima, que participou do BBB, estrear como atriz na novela da Glória Pérez? Isso eu pergunto para você, porque foi você o responsável pelo advento Grazi Massafera, que Sim. era uma menina crua, que foi para Páginas da Vida e que hoje é uma das nossas melhores atrizes. Então vamos pela bom Vamos primeiro. por partes. Vamos por partes. Eu sou o maior incentivador de buscar pessoas novas. Né? Acredito, pelo o pouco que eu vi da Jade, que ela tem condições de ir para um estúdio e fazer um lindo teste. Uhum. Agora, o que vai acontecer nesse teste, eu não sei, porque não sou eu que estou a cargo disso. Mas acredito, eu faria a mesma coisa que estão fazendo, levá-la para um estúdio e realmente botar. Vamos nessa, aperta ela contra a parede para ver onde ela vai chegar. Acredito eu que ela tenha condições de fazer um trabalho bacana. Mas isso é tudo teste, né? Você tem que botar as pessoas para testar. Não tem jeito. Ninguém vai botar a Jade, ou iria botar a Grazi, ou iria. A Grazi estudou pra caramba, ela ficou 8 meses estudando antes de ir para o ar. Eu nunca mais esqueço disso. O Maneco me ligava e dizia assim: e aí, a Grazi está estudando? Eu falei: tá estudando. Nem tinha começado a novela. Então a Grazi se dedicou muito, ela se entregou muito. Então acredito que se a Jade se entregar muito, se ela entender o processo todo e se dedicar e não deixar que a fama passe pelo processo de viver uma história, viver um personagem, eu acredito que ela pode se dar muito bem. A segunda era, o que era? Um conselho, que conselho você dá para quem quer hoje É, em dia começar ou como diretor, como ator?
Eu vou dizer uma coisa assim, que é até meio constante na minha vida, mas eu nunca vou abrir mão desse ditado, né? Muito cuidado com o que você pede para o destino. Então, se prepare para o dom da sorte, né? Eu acredito que qualquer um pode chegar lá. Qualquer pessoa pode chegar lá. Basta se entregar, se dedicar e aguardar o momento da oportunidade, né? Eu acredito que todos nós temos um momento. Eu tive a minha oportunidade da Manchete, foi um momento, e eu abracei ela com tudo. Eu tive a oportunidade, quando o Talma me chamou para fazer uma novela na Bandeirantes, minha primeira novela, que chamava Braço de Ferro, eu, assim, juro para você, eu não sabia nada. Eu não dormi aquela noite e passei a semana inteira antes de começar estudando, 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 estudando e me preparando para o que vinha. Eu terminava o meu dia de trabalho e ia estudar, terminava o meu dia de trabalho e ia estudar. Então, eu acredito assim, realmente, não podemos desistir do que a gente quer, mas tem que ter muito trabalho, muita dedicação para chegar lá. Não tem jeito. Ó, só chega lá fácil loteria, né, e herança. Isso vem fácil, não tem problema nenhum. Dá uma ligada e diz assim, você acabou de herdar, ok. Olha, você acabou de ganhar na loja. Fora isso, é dedicação, é entrega, é amor ao que a gente faz, né? É amor ao trabalho. E não adianta. Você, quando tem esse amor, uma coisa é certa, você vai abrir mão de algumas coisas. Você não consegue ter amor por tudo, né? É impossível, né? Ah, eu quero ser atriz, quero ser ator, quero ser diretor. Então, muito amor para isso, e você aconteceu comigo, né? Meus primeiros, o Jaiminho e a Maria, meus filhos, infelizmente eles pagaram o preço da minha dedicação, porque eu trabalhava muito, eu saía de casa às 6 da manhã e chegava em casa 9 da noite, né? Então a Fernanda, a mãe deles, era horrível, por isso, pô, Jaime, você quase não vive seus filhos, realmente, né? Me arrependo hoje? Não, eu não me arrependo, mas também com a Maísa eu tento ser diferente, né? Com o Com o Dedé netinho também. e com os netos mais ainda, mas a gente paga um preço, né? Por isso que nesse momento o que eu tenho que fazer é usufruir mais da minha vida com família para trazer de volta o tempo que eu perdi lá. Mas o tempo que eu perdi lá foi obrigatório para eu chegar onde eu estou hoje. Não, e mesmo assim, ó, Jaime e André seguem a carreira da É, artística, né? Acha que não, Maísa também vai por esse caminho? não tenho dúvida nenhuma. E a minha filha é estilista maravilhosa. É mesmo. Eu fico muito feliz, porque todos eles são artistas, né? O Dedé é muito dedicado, estudou em Los Angeles todos esses anos, fez teatro em Los Angeles, então ele está preparadíssimo para grandes desafios. O Jaiminho nem se fala, porque já está lá, protagonista em várias novelas e tal, né? E a Maísa, e quando eu boto a Maísa cantando, eu vejo ela cantando, eu fico chocado, né? Porque Gente. é impressionante, ela é realmente impressionante. Ah, que lindo, que lindo. Alguém falou aqui, acho que foi a Luísa Elpenstein, não lembro se esse era o nome. Ela estava falando. Hã? Levinstein. Levinstein, isso. Que Ela legal. Ah, Ela é? fez com a gente a minissérie, uma pessoa que me incentivou bastante junto com a comunidade judaica, uma pessoa que me apresentou pessoas muito importantes, que ajudou muito a minissérie. Ah, que legal. E ela botou uma coisa muito bonita enquanto você estava falando sobre o projeto. Que legado lindo você está deixando. E é verdade, um legado de todas as partes, né? O legado artístico, agora o legado artístico e social, o legado familiar. Então, que lindo, Jaime, que vida linda. Obrigado. Parabéns. E eu quero muito te agradecer demais. Estourei um pouquinho o tempo, me perdoe. Eu precisava ficar mais umas 3 horas, mas tudo bem, eu peço uma outra live depois. Querido, muito obrigado de coração. Demais, demais, demais. Obrigado a todos, obrigado a você. A gente em breve se fala mais sobre a indústria. Se Deus quiser. Obrigado. Gente, a live fica salva. Obrigado a todo mundo que participou, viu? Um beijo para todos. Tchau, Jaime. Tchau.